Bom dia, terceiro A. Bom dia, terceiro B. Bom dia, Flor. Bom dia. Vamos lá aqui. Dia bonito. Céu azul. Às vezes eu fico pensando naqueles dias de extremo calor, a gente tinha que brigar pela sala do ar-condicionado. Vocês lembram disso? Não, professor, era... pelo menos a gente brigar pelo ar-condicionado. Agora só tem que... Não. Ixi, travou aqui. Aux input motor. Deixa eu ver. Falem alguma coisa aí. Deixa eu ver se tá funcionando. Tinha travado o som. Ah, voltou. Tinha travado o meu som. Voltou. Nossa, lembra aquelas brigas? Mas acho que era melhor ainda do que tá Peraí, ele tá brigando e em desligando. casa. Ready to tell. Aux input motor. Problemas aqui no meu áudio. Fica indo e voltando. Estranho. Vamos começar. A aula do Marcelo tá diferente. Ah, agora tá funcionando. Oi? Alguém falou A alguma aula coisa do comigo? Marcelo tá diferente. A aula do Marcelo tá diferente? Por quê? É, esses passarinhos aí. A aula dele que é assim. Meu passarinho tá contente hoje, ele tá calor. Eu tô com medo porque tem um fio perto dele, eu tive que tirar a gaiola aqui de perto de mim, e eu tô com medo dele bicar o fio e morrer eletrocutado. Nossa, Flávio, que tranquilo. Não, mas acho que vai dar tudo certo. Acho que ele... É porque ele é meio intrometido, ele fica querendo bicar os fios. Então, ó, meu áudio ele falhou aqui. Eu tava falando para vocês das salas, né? Vocês lembram como que era aquilo, aquela loucura? Tá chegando aquela época, né? De calor extremo, sala que só tinha ventilador. Nossa, era uma loucura. Olha só, pelo menos esse ano não tem isso. Eu fiquei com medo aqui agora, hein? Dele bicar o... Deixa eu tirar ele daqui. Pegue a apostila. Pronto, agora ele está num lugar um pouquinho mais quente, mas não morre eletrocutado. O máximo que pode acontecer é morrer queimado. O sol. Vamos lá. O último que a gente fez na terça foi aquele gigante, né? Que a gente levou bastante tempo para resolver. Vamos fazer agora o 3 da página 57. Vamos lá? Fiquei distraindo vocês, deu tempo do pessoal já ir entrando, ó. Já estamos com 30. Quando eu comecei meu papo aqui, a gente estava com 17. Já estamos com 30. Olha só, milagrosamente, a Ellen de novo. 2 aulas seguidas. Com certeza, domingo chove. Deixa eu ver quem mais. Flávio, não fala assim. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Se aparecesse aqui, então, ó, não, o restante que tá aqui, ó, tá sempre aqui. Muito bem. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai chamar. Beleza. Bora lá. Alguém tem alguma pergunta ainda sobre aquele 2 que a gente terminou? Deu para entender? Fabrício, você me mandou uma mensagem, eu respondi, mas você não me falou mais nada depois dela. Será que não chegou? Porque... Não, chegou. Eu que não tive tempo aí, eu preferi não entrar, porque senão eu ia perder a notificação, aí eu ia esquecer que você me mandou a resposta. Aux input motor. É quando você fala, Fabrício, que falha aqui, hein? Eu vou trocar aqui a tomada. The Bluetooth device is ready to pair. Aux input motor. Vamos ver, ó. Fala de novo, Fabrício. Fala agora. Troquei aqui a tomada. Fala agora. Pode falar. É só comigo que na hora.
É com você o negócio. O som aqui não gosta da sua voz, e aí ele cai, ele volta. Mas eu troquei a tomada. Agora acho que vai. Pode falar, Eu pode tinha falar. falado que eu não respondi porque eu tinha um monte de coisa para fazer e aí eu não entrei na conversa porque senão eu ia perder a notificação e eu ia esquecer que você mandou a resposta. Então, somos parecidos nisso, viu? Eu faço a mesma coisa. Muitas vezes eu vejo que a pessoa me mandou alguma coisa, mas eu não clico em cima, porque se eu clicar, eu vou ter que ler. E aí vai que eu não consigo responder naquele momento. Você tá certo. Quando tiver tempo, você vê lá. Tranquilo. Eu vou só adiantar uma coisa para você que eu estranhei, porque aquela trilha que você me mandou é a terceira, não é? Foi o último que a gente fez. Então, que estranho. O meu exercício 9 e 10, que foram os que você falou que você estava com dúvida, são diferentes dos seus. Aí Acho você que vai. embaralha. Não, então, mas eu não achei. Eu não achei aquele exercício em nenhum dos meus 10. Aí depois você vai ver o que eu te falei, para você. Bom, espera, depois quando você tiver tempo. Certo. Oi, oi. E tem as notas já? Da terceira ou da segunda, Luiz? Eu tenho da segunda. A terceira acho que fecha domingo, Luiz. A planilha de notas. São 4 notas para fechar o boletim. O Flávio, não, era da segunda, eu acho, então. Não era Ah, do que hoje é dia 27. entendi. É, porque eu procurei na terceira. Luiz, o que você está me perguntando, das 4 notas, do diário, das 4 notas do diário, a primeira nota, que é a nota lá do primeiro trabalho, o que que ela é? Ela é metade, quer dizer, metade não, né? Porque tiveram mais aulas remotas do que trabalhos semanais. Mas ela é uma composição, ela é uma junção das aulas remotas mais os trabalhos semanais. Então, toda presença vale o ponto lá. O T2 é a soma das 3 trilhas, né? Soma as 3 trilhas, divide por 3. Aí tem a prova mensal e a bimestral, Luiz. O que está faltando para mim agora é a prova bimestral. Está faltando a nota da última trilha, que acho que fecha domingo, se eu não me engano, não tenho certeza. E vai ficar faltando ainda os trabalhos semanal dessa semana, que é até sexta, até amanhã. E também tem as presenças das aulas ainda, né? Eu vou contar como aula até quinta-feira da semana que vem. Aí na outra semana eu já vou contar como quarto bimestre. Vocês vão perceber que eu gravei ontem, dia 28, já vai começar o quarto bimestre. Tá bom? Tudo bem, Luiz? Consegui responder a sua pergunta? Sim? Sim. Sim? Beleza. Tá, a gente vai começar, eu falei isso várias vezes lá no vídeo que eu gravei ontem, a gente vai começar um pouquinho mais cedo esse quarto bimestre, vai começar agora no dia 29, pelo menos em física, não sei as outras matérias, porque dia 12 de outubro é feriado e é uma segunda, e aí eu não vou poder postar. Então eu já comecei antes para a gente não perder muito conteúdo, porque o quarto bimestre é física moderna, é um conteúdo muito extenso, muito maciço, então se a gente perder a aula é ruim, porque isso está começando a aparecer bastante no Enem, nos vestibulares, enfim. Exercício 3 da página 57. Assim que eu terminar de resolver, eu mando a foto para o Pedro. Ele fala o seguinte: no circuito RC, quando ele fala circuito RC, o que significa é que tem um capacitor, tá? A gente acho que nunca tinha visto esse tipo de circuito com esse nome, né? Circuito RC é quando tem um capacitor. O capacitor ele tem placas paralelas, então não tem bipolos de tamanhos diferentes, como um bipolo de uma DDP, de uma força eletromotriz, tá bom? O capacitor ele tem placas paralelas. Bom, no circuito Flávio, RC... Oi, Fabrício, diga. o capacitor, a unidade de medida dele é Faraday. Isso, Faraday. Beleza. F de Faraday. Muito bem. Então, a chave CH está aberta. Inicialmente, o capacitor está carregado e sua DDP é de 22 volts. Então, tem uma DDP nesse capacitor e ela vale 22 volts. A chave CH é fechada e uma corrente elétrica começa a circular pelo circuito, a partir da força eletromotriz, né? Calcule a intensidade da corrente elétrica inicial que circula no resistor em amperes. Para nós conseguirmos resolver isso, a gente precisa saber qual é a DDP no resistor.
tá? Porque eu tenho a força eletromotriz de 12, eu tenho a DDP no capacitor, mas para eu saber qual é a corrente que está passando por esse resistor inicialmente, eu preciso da DDP nele para eu poder fazer URI. E para eu fazer isso, eu uso a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas. Só que eu vou usar a lei das malhas de uma forma um pouquinho diferente. Só vou usar ela com DDP. Pode fazer isso, tá? Então, como que vocês fariam? Vocês pensariam no seguinte, olha só. Sinais. Inicialmente, os sinais. Será que esse circuito ele está no sentido horário ou no sentido anti-horário? Quem é o maior valor de DDP? É a DDP do capacitor. Se é a DDP do capacitor, onde está o positivo no capacitor? O positivo no capacitor, ele está, como que eu posso dizer? Na parte de, olhando assim, né? Ele está na parte de cima. Portanto, ó, saindo daqui, deixa eu ver, ó, saindo daqui, ele vai rodar no sentido anti-horário. Sentido anti-horário. Portanto, a gente vai falar que 22 menos o potencial no resistor R, menos a força eletromotriz, que é 12, é igual a zero. A segunda lei, a lei das malhas, ela diz que a gente pode fazer isso, tá, TVC do AID? A gente pode fazer só um esquema com as DDPs. A gente pode fazer um esquema só com resistor e corrente, tá? Então é sempre de acordo com o que a gente tem, de acordo com o que é dado no nosso circuito, tá bom? Pode ser ou com todos os valores no URI ou com cada um, Flávio, é isso? Isso mesmo. Pode ser com todos os valores em URI, pode ser com cada um. É de acordo com o que a gente tenha, tá bom? De boa. Beleza. Aí, sabendo desses valores aqui que a gente tem, então a gente vai fazer, ó, 22 menos 12 vai dar 10. 10 menos o potencial em R é igual a zero. Aí eu vou passar o 10 para lá, então vai ficar potencial em R negativo é igual a menos 10, né? Multiplica por menos 1, que é aquele caso lá da terça. Multiplicando por menos 1 deu 10 volts. Achei 10 volts, muito bem. Próximo passo. O que ele quer saber é a corrente nesse resistor de 5 ohms. Então eu vou lá e faço o URI nele. O U vão ser 10, o R é 5, né? 5. Portanto, a corrente deu 2 amperes. Flávio, Oi. mas a corrente não tem que sempre sair de um gerador. Nesse caso, Tiago, ela saiu desse capacitor. Esse capacitor, Thiago, ele está funcionando como uma pilha nesse circuito, tá? Pilhas são capacitores. Então ela tá meio que funcionando, ela tá gerando aí a partir dele. Tudo bem? Tá. Flávio, Nossa, a resolução da minha apostila, ela inverte aqui, ele colocou errado. Ele colocou no lugar do R 2 e no lugar da resposta 5. Na verdade é ao contrário, né? O R é 5, a resposta é 2. Tudo bem. Fala, Fabrício. quando eu for colocar um receptor dentro de um circuito, eu tenho que colocar, tipo, o símbolo de um gerador e um símbolo de resistência do lado, né? Ok.
Voltei. Caiu aqui, eu voltei. Fabrício, você estava falando. Qual era a sua pergunta? Tranquilo. Eu perguntei se quando a gente for representar um receptor, tipo, sei lá, um ventilador, assim, no sistema, tem que colocar o símbolozinho de gerador e o símbolozinho do resistor do lado. Isso. E aí, não pode esquecer de colocar o E com um tracinho, o E', que é a força contra eletromotriz. Que aí você vai indicar com certeza que é um gerador, que é um receptor, não um gerador. Mas é sempre assim, tipo, tem que ter, num sistema, não adianta ter só o receptor, né? Você tem que ter o gerador, aí depois um outro sinal de gerador com o resistor do lado, para se parecer que tem um gerador e um receptor. Isso mesmo, isso mesmo. E aí, as pessoas não gostam muito, né? Quando tem, os alunos geralmente não gostam muito quando tem receptor no sistema, né? Porque aí ele vai ficar desse jeito que você falou, ele fica mais complexo, né, o circuito. Porque você vai ter que colocar o gerador, tem a resistência interna. Então, geralmente, ninguém gosta quando tem receptor no sistema, no circuito, porque acaba ficando um pouquinho mais difícil. Acaba ficando um pouquinho mais complicado. Tranquilo. Ó, vamos para a próxima página, página 58. Vamos fazer o quarto, tentar pensar no quarto da UEL. Olharam esse circuito aí? Assusta, né? Olhar ele, né? Exercício 4 da UEL. Enquanto vocês vão virando aí, eu mandei a foto pro Pedro, aproveitei o tempinho que caiu, mandei a foto pro Pedro, para ele enviar para vocês, desse último que a gente resolveu. Eu não sei como que vocês... Eu ainda nunca reparei como vocês se comportam quando o professor cai assim, mas quando eu estou dando aula para o ensino fundamental 1, que cai, é muito engraçado, porque eles ficam perdidos, né, sem o professor na aula, e aí um fala, tem que fazer a atividade, o outro não quer fazer. É engraçado. Vocês devem ficar quietinhos, né? Vocês estão só esperando. Ó, exercício 4. Então, a gente tem aí um circuito bem diferente, bem grande, bem complexo, onde a gente vai ter que resolver ele pela lei das malhas. Resolvendo ele pela lei das malhas, eu vou ter que fazer um desenho aqui na lousa. Espero que vocês consigam enxergar esse desenho direitinho, para vocês perceberem que malha que a gente vai estar trabalhando, como que a gente vai dividir as malhas. Na verdade, acho que é até fácil de entender onde que vai ser a malha, né? A gente tem um circuito externo e um interno. Só que nas bolinhas que a gente vê aí no nosso desenho, eu vou colocar letras, tá bom? Para ficar mais fácil de entender. Que malha que é essa, que malha que é a outra, tá? Ó, pensem no circuito... Deixa eu ver qual primeiro. Acho que melhor a gente começar pelo externo primeiro, olhando o desenho aqui, ó. É melhor a gente começar pelo externo. Então, eu vou fazer um desenho aqui do circuito externo. Deixa eu desenhar direitinho. SD, sobe, resistor. Aí aqui tem já uma força eletromotriz. Sobe mais um pouquinho, aí tem outro ponto que vai ser o C. Aí ele vira para a direita. Vamos fazer primeiro a malha externa, então ele vai seguir direto. Então eu vou seguir direto aqui, ó, não vou colocar essa bolinha. E aí eu vou ter aqui mais um E aqui, ó, o E2. Esse daqui é o E1. Não, E2 também. E2. Aí vem, aqui tem mais uma bolinha que eu vou chamar de E, porque o D já passou por ele. Aí eu desço, tem mais um resistor, R1. Aí tem o ponto F. Vamos passar por ele. Apesar que ele escolhe caminho aqui, né? Deixa eu deixar o F aqui, vou colocar o D aqui também, porque ele também escolhe caminho. Eu vou deixar só para a gente representar. Aí depois desce mais um pouquinho, tem o ponto A. E aí vem para a esquerda. Tem uma resistência aqui no final. E aí... Não era bem assim, né? Mas tudo bem. O B era aqui embaixo. Eu devia ter deixado isso um pouquinho mais para cima. Que droga. Bosta. Vou colocar o B mais para baixo, né? Ixi, falei bosta. Tá gravando, não pode. R2. Beleza. Ó, tirei o interno, tá? Tudo bem? Tirei o interno. O que tá faltando aqui? A gente colocar o I
Tem um I aqui. Será que eu esqueci de mais alguma coisa? Acho que tem um I mais I' aqui, né? Acho que é aqui, ó. I mais I'. I mais I'. Meio confuso. Tem? Não tem. Oi? Oi? Não entendi. Tem O I linha? Não. Não tem, né? É só o I, desculpa. Eu tava vendo a parte da resolução. Cara, Deixa eu tirar isso. Isso não tem. Tava vendo outra coisa. Deixa eu ver o que tem mais. Tem o E2 para cima. E2 para cima. Deixa eu ver. O E2 está indo aqui para direita. E tem o I embaixo. Bom, acho que é isso. Bom, eu tava vendo porque eu tava dando uma olhada aqui na resolução, como que ele tinha feito. O R1 foi falado pra gente que vale 10 ohms, né, no enunciado? 10 ohms. O R2, 15. 15 ohms. O E1, 12. Cadê o E1? O E1 não tá nesse desenho ainda. O E2, 10. Só que nós temos dois E2, né? 10 volts, 10 volts. 10 volts, 10 volts. Primeiro vamos tentar fazer a malha. A malha A, B, C, D, E, F, A. Primeiro vamos tentar fazer essa malha. E aí, para a gente começar a fazer essa malha, a gente vai perceber onde tem a DDP aqui, terceiro. Onde que tem terceiro A e B, DDP aqui, ó? É só os Zs, né? São dois Zs, certo? Dois Zs. Que é esse E2 e esse E2. Dois E2. Dois E2. E a nossa malha está no sentido horário, né? Os dois são positivos. Então, a gente pode já falar que é 2E2 ou pode falar que são 20 aqui, né? Direto. Concordam que é 20? Ó, 10 mais 10? Então, vamos colocar 20 direto? 20 é igual ao quê? Agora, vamos começar a andar por esse circuito? Quantos R's eu tenho? Pensando que ele está em série, ó, no sentido horário. Eu tenho o R1 e o R2, né? Ó, o R1 e o R2. Certo? Mas nós temos um problema olhando para o nosso circuito. Olhando para o nosso desenho do nosso circuito, nós temos um problema que é na corrente. Quem consegue me ajudar aí? Qual é o problema na corrente que nós estamos vendo aí? Terceiro A e B. Ele deu para a gente somente esse I aqui, ó. Só que quando chega aqui no ponto D, esse I, ele meio que se divide, né? Vocês concordam? E aí ele volta aqui no F a ser I novamente. A ser I novamente. Portanto, o I que passa no R2 pode ser um I diferente que passa no R1. Pode ser, mas eu não sei se é. Mas ele pode ser um I diferente. O que o enunciado quer, o que ele pediu para a gente, é o valor dessa corrente. E essa é a grande dificuldade, terceiro A e B, desse exercício. É esse valor de I. Porque, lembrando que aqui a gente tem um nó, né? Ó, eu não fiz o desenho, mas aqui a gente tem um agregado, né? Que vai ser a nossa segunda malha. Então, a gente tem um nó. Então, quando esse I, ó, começa a percorrer o circuito, quando chega... Ô, Flávio, Oi. você não pode tentar descobrir através do URI? Deixa eu pensar como que eu vou te responder. Você está pensando em fazer pelo URI, por exemplo, se a gente tentasse... Não, porque o problema que você está falando é porque a gente não tem certeza se o I é o mesmo que passa nos dois R, certo? Então, por que você não isola uma parte, faz o URI, no caso do R1, você pega o 10 ohms, o ON, com o U e tenta utilizar na fórmula do URI. Mas sabe precisa qual... Ô, Flávio, então, se você fizer isso e usar a DDP do E2, seria 10 volts. Nessa parte aí que tá passando do E2 ali em cima, tipo, só no E2 isolado da parte de cima. E linha, certo?
Então, é o tal do I' que eu tinha feito desenho aqui que estava me mostrando na resolução. Aí pode fazer o olho usando 10 volts com Então. DDP e a resistência deu? Esse é o problema. Eu entendi, ó. O que a Gabriela falou e você complementou, Fabrício, é perfeito. Só que a gente tem um problema. Porque esses daqui são os valores da força eletromotriz do gerador. Mas eu não sei qual é a DDP aqui no R2. Eu não sei qual é o valor do U no R2. Não é o mesmo. Porque eu não sei qual que é, né? A DDP aqui, ó, nesse lugar. Mas se você descobrisse a corrente do primeiro que a gente estava falando, você não conseguiria, tipo, depois utilizar essa corrente que a gente descobriu com o U do E2 aqui, ó. Mas, Gabi, qual é a resistência interna aqui, ó? Desse gerador? Ele não deu. Porque, ó, Entendi. Pense Entendi agora. Ó, esse E é a força eletromotriz do gerador, que não é a DDP desse R. E esse R é o resistor da DDP-U, não é o resistor do gerador. Vocês percebem a complexidade desse circuito? Esse circuito é muito infernalzinho. É pior do que aquele de terça-feira, esse daqui, do que o do exercício 2. Porque tem informações soltas. Ó, esse R1, cadê a DDP do R1? Não é essa DDP, porque isso daqui é força eletromotriz. Quando acontece essas coisas, o único jeito que a gente tem é fazendo por malha, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E aí, olha só, aqui a gente tem um novo detalhe diferente, que a gente não tinha lá naquele exercício 2 da semana, da terça-feira. A gente tem um outro detalhe. Como não tem as DDPs deles, então a gente vai ter que fazer uma coisa que vai ser considerar que esses dois aqui estão em série, nessa malha aberta. Nessa malha aberta, esses dois estão em série. Como eles estão em série, eu tenho que considerar que por eles passa uma DDP I. Passa uma corrente I, pelo R1 e pelo R2, que eles estão em série. Ok. Só que isso pode acontecer, mas pode ser também que não. Porque aqui, ó, no ponto D, quando a corrente vai se dividir, provavelmente aqui eu tenho um novo valor de corrente. Mas quando eu digo provavelmente, é porque eu não tenho certeza. Então a gente vai ter que considerar que, ó, aqui, nesse ponto, esse I, ele tá meio que, sabe, ele muda. Eu não vou falar que ele divide, porque eu não sei se realmente ele divide. Mas tem um resistor aqui, ó. Tem um agregado aqui, um resistor R2 aqui. Certo? Então, nesse circuito aberto, nessa malha aberta, a gente vai considerar, para a resolução, que a corrente que passa para cá é a corrente I mais um I', que eu não sei quanto que é esse I'. Eu não sei quanto que é. Então, a gente considera isso para a gente tentar resolver pela malha. Vê se vocês... É meio confuso, vê se vocês conseguem entender. Então, aqui, ó, nesse R1... eu vou falar que esse R1 vai ser multiplicado por I mais I'. Ficou meio apertado aqui, mas... tentem ingerir isso e me falar alguma coisa. Me falem alguma coisa sobre isso. Porque eu sei que não é fácil. Entender. Vezes I mais R1 vezes I mais I'. Ó, pensa o seguinte, ó. Se a gente estivesse fazendo URI normal, era só até aqui. O problema é que eu não sei que corrente que está vindo para cá. Nem a corrente que está descendo. Eu não sei. O exercício não falou para gente. Mas eu sei que ela modificou, porque tem um nó e tem resistor. Então a gente tem que considerar que o que passou para cá, por exemplo, a gente chama de I mais I'. E é ela que pode estar passando por esse R. Quando eu digo pode... é porque pode ser também que não modificou nada. Pode ser que continue I em cima do R1. Complexo isso, certo? Vocês concordam que isso é meio... Ô, professor, não pode fazer, tipo, circuito o maior menos o menor? Não. Sabe por quê? Não dá, ô Pedro. A gente vai ter que cair no mesmo sistema que a gente caiu na terça. A gente vai cair num sistema também resolvendo ele. A gente não pode fazer que o grandão menos nada. Não pode. A gente tem que entender o circuito externo. Só que, lembra que eu estava pensando aqui se eu ia colocar o D aqui ou não, né?
Aí eu percebi que a gente tinha que colocar o D aqui e o F aqui, por quê? Porque a nossa corrente, provavelmente, ela vai mudar o valor. Quando eu digo, de novo eu falo, provavelmente, porque a gente tem aqui um R2. Só que eu não sei quanto que vai mudar o valor. Mas não dá para fazer isso não dá para fazer isso, de somar um, subtrair outro. Ó, eu vou deixar vocês pensarem bastante nisso, não esqueçam disso. E aí qualquer coisa vocês me perguntam, não precisa ser na terça não, me manda mensagem. Se eu tenho isso montado, se eu entendi que a montagem é essa, agora eu substituo os valores, ó. 20 é igual. Quem é o valor do R1? Acho que é 10, né? 10. E o R2, ele falou que era 15 no enunciado. Vezes o I, que eu não sei quanto que vale. Mais o R1 é 10, vezes I mais I'. O que dá para a gente fazer aqui é uma distributiva, né? Ó. Aqui e aqui. Então ficaria assim, ó. 20 é igual a 10i mais 15i mais 10i mais 10i'. Tudo bem? Agora a gente pode somar, ó. 10 com 15, 25, 35. Então 20 é igual a 35i mais 10i'. De novo, eu falo que esse é um típico exercício de segunda fase, tá? Não fiquem muito desesperados, não. Esse é um típico exercício de segunda fase. Agora, eu vou precisar apagar alguma coisa, já que minha lousa é pequena. E o que eu vou escolher apagar aqui é esse circuito. Na verdade, vamos fazer assim, ó. Eu vou desenhar de preto aqui no meio a outra malha. Vou desenhar de preto a outra malha, que vai ser a malha. Depois eu apago. Vai ser a malha que eu vou chamar de D, E. Então, ó, é a malha, ó. Vou desenhar de. Ah, se eu fizer assim, parece D, E. Aí desce, tem um resistor. Aí depois tem o F, D, E, F. Então, ó, D, E, F, D, E, F. Aí ele veio para cá, né? Veio para a esquerda. Aí aqui tem mais uma força eletromotriz. Aí aqui tem um ponto G, certo? G. Depois ela sobe com mais um resistor aqui e vai terminar lá no ponto D de novo. É isso. O que está faltando no meu desenho? Aqui é o R2. Aqui ele chamou de E1 também. Não, E1 também não, porque aqui era E2, né? Ele chama de E1. E aqui a gente tem uma... Ah, acho que é isso, né? Tá faltando alguma coisa? Oi? Não, Não. Você tá falando francês. Tá faltando o quê? Desculpa. Você tá falando francês, chinês, japonês, o que quiser que seja. Tá faltando a minha compreensão. Ai, meu Deus. Flávio. Muito difícil. Acho que eu matei o restante dos meus neurônios agora. Não tem mais nenhum. Não se Gente, desespere. desde o Calma. início do exercício, eu... Nossa. Eu acho engraçado que no começo, no Uri, nossa, Lado de quem? boa. Agora, o que é isso? Jesus amado. No Uri parece tudo muito tranquilo, né? Aquele anterior, nossa, tão fácil, agora achei... Ó, mas de novo eu falo para vocês, esse é um exercício típico de segunda fase, é mais para quem tem aqueles cursos bem complicados, que vão cair física na segunda fase. Não é nada que vai aparecer, por exemplo, na minha prova, na prova do Enem. Isso não aparece na prova do Enem. Um circuito desse jeito, não. Esse é um circuito muito complexo, muito complexo. Tanto que eu estou olhando para ele e olhando também as dicas aqui que o Positivo deu de resolução. A todo momento eu olho para ver se eu não estou falando nenhuma besteira. Ó, vamos tentar continuar. Flávio, só Vê o que me vocês acham. Oi, Thiago. situa um pouco. Diga, Thiago. Você usou as forças eletromotrizes como DDP? Sim. Na hora de fazer a lei da malha, sim. A gente pode fazer isso, Thiago. Pode? A gente Tá. pode. É igual o exercício 3, Thiago, que a gente misturou do capacitor com a força eletromotriz. A gente pode, não tem problema, não. Tá, aí então eu posso jogar eles. E se fosse para fazer Uri, pode usar eles no lugar do U? Pode. Ah. Depende. Se você for, principalmente se você tiver uma resistência interna. Aí facilita ainda mais seu cálculo. Pode sim, Tá Thiago. bom. Pode sim.
Ó, deixa eu contar um negócio para vocês. Agora a gente vai fazer a malha 2, que é essa malha que está em preto, tá bom? Lembrando que nós escolhemos que o nosso circuito estaria girando no sentido horário, né? Ó, ele está girando no sentido horário. Então esse daqui continua. Lembra que eu falei terça? Escolheu um sentido, tem que continuar. Se ele vai continuar, ó, eu vou somar o E1 com o E2. Somando o E1 com o E2, já que esse circuito aqui está no sentido horário, está mais fácil de a gente verificar as coisas, vai dar quanto o E1 mais E2? Ele deu os valores para a gente, né? 2. Quanto que é o E1? Dá 12 mais... Vai dar 22, né? Uhum. 22, muito bem. Então, 22 vai ser igual a... quanto que vale o R2 mesmo? O R2 vale 15, né? Pera, desculpa. Melhor a gente montar primeiro assim para ver se vocês conseguem pensar nisso durante a semana. Depois a gente substitui pelos valores. Então, montando aqui, ó, ficaria como? Por esse R1, nesse circuito fechado, nós dissemos que passa I mais I'. Então, eu vou colocar R1 vezes I mais I'. Tá bom? E o R2, pelo R2, o que está passando? Mais R2. No nosso desenho que ele deu aí no circuito, ele fala alguma coisa de quem está passando pelo R2? Ele não fala nada. Mas é o I', não é? Isso. A gente vai falar que é o I', não é o I, é o I'. Por que o I'? Porque o I estava até o ponto D, ó. Aí a gente disse que um pouco veio para cá, um pouco veio para cá. Então quem veio para cá foi I mais I', quem veio para cá foi o I. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Mais ou menos? Então a gente não pode esquecer que aqui é o I'. Então, ó, deixa isso daqui para vocês pensarem um pouquinho nisso durante a semana. E agora eu vou substituir os valores. Então, 22 é igual, o R1 vale 10, vezes I mais I', para a gente fazer a distributiva. O R2 vale 15 vezes o I'. Então, 22 é igual a 10I mais 10I', mais 15I'. Então, aqui vai ficar 22 é igual a 10I mais 25I'. Eu acho meio desnecessário também essas coisas, sabia? Eu acho que é muito complexo, né? Esses negócios. Acho que isso aqui devia desaparecer só para quem fosse cursar na faculdade. Flávio, eles querem que a gente seja eletricista? O que é isso? Então. Vocês sabem que o meu... Eu tenho um eletricista que me ajuda aqui de vez em quando, e a gente estava conversando sobre a lei de Kirchhoff, que ele está fazendo eletrônica, né? Eu tenho uma séria dificuldade, por exemplo, em passar fios por conduíte, então ele me ajuda aqui em algumas coisas em casa. E ele estava pedindo minha ajuda na lei de Kirchhoff, porque ele falou que apareceu um exercício, assim, nesse estilo, na faculdade, e ele não sabia nem um pouco resolver. Nossa, era um exercício tão complexo quanto esse. Não julgo ele, pois bem, estaria na mesma situação. Não, ele tem os seus 60 anos. Então, imagina, para ele entender isso, a cabeça de 60 anos já está muito mais complicado. E aí ele fala, mas eu não uso isso no dia a dia, quando eu vou trabalhar. Eu fico sem saber o que responder. Quem que usa, né? Quem que... Ó, eu mandei a foto pro Pedro. Eu mandei a foto pro Pedro, então eu vou apagar o circuito, tá? O desenho. Isso daí serve só para física elétrica teórica, sei lá. Muito se teórico. Se você for fazer um circuito para tentar descobrir alguma coisa, qualquer coisa assim, um circuito bem hipotético, na real. Mas vocês perceberam que ele é da UEL, Universidade de Londrina, estadual? É um dos vestibulares mais difíceis, viu? Que além desses exercícios complexos, a parte de geografia e história, eles regionalizam muito. Então, eles pegam a história de Londrina, a geografia de Londrina. Então, eles são bem regionais nesse sentido, além de difícil. Agora... Professor, imagina que faz faculdade de física, química e matemática pura. Então, é o bacharel. Fazer isso puro é o bacharel. Quem vai fazer bacharel em física ou matemática.
Então, assim, ó, isso ainda tá tranquilo, porque aqui quem faz o bacharel vai perceber que aqui vai começar a aparecer uma coisa chamada limite, derivada e integral, que vocês não veem em matemática. Lá no meu curso de física, eu já tinha o cálculo 1 e 2 com limite, derivada e integral. Quando eu fui para matemática, terminar matemática, aproveitei para terminar, aí tinha o cálculo 5. Que aí tem um outro nome, como que é? É a integral diferencial, se eu não me engano. Tem um negócio desse. Complicadíssimo, vocês não têm ideia. Ó, eu vou juntar aqui os sistemas, tá? Esses dois aqui, ó, que vai cair no sistema. Então ficou 20 é igual a 35i mais 10 de linha. E aqui nesse de baixo ficou 22 é igual a 10i mais 25 em linha. Ó, depois daquele circuito de terça, vocês conseguem terminar isso daqui sozinhos. Isso daqui eu já nem vou mais me preocupar. Porque aqui eu tenho certeza absoluta que vocês conseguem terminar sozinhos. Sim ou não? Consegue, não consegue? Não, depois você não precisa de mais nada. A parte mais difícil já foi. Terminar isso daqui, ó. Vocês podem pensar, eu vou multiplicar, por exemplo, para a gente poder cancelar aqui o i ou o i'. Posso tentar multiplicar essa daqui por 2, aí aqui vai dar 70, e essa daqui por menos 7. Então, eu multiplico essa por 2 e essa por menos 7. Né? Pode ser uma possibilidade. Então, essa daqui por 2 ficaria 40 é igual a 70i mais 20 e linha. E essa daqui por 7, 22 vezes 7, caramba, vai ficar menos 154. Corrijam se eu estiver errado. Aí aqui vai ficar menos 70i. Oi, errei? Diga. Tem muito sistema em Leite-Kirchhoff. Tem. A todo momento. A todo momento vai aparecer sistema para vocês. Tranquilo. Muito. E aqui, ó, 7 vezes 25 vai dar 35, 175. Corrija aí se eu estiver errado, por favor. Agora é só somar, né? Aí é só somar, onde a gente vai cancelar esse i. E aí vai sobrar para a gente menos 114, se eu não me engano, que é igual a menos 155. É isso? Vocês estão conferindo aí? Aí o i' vai ser igual a menos com menos mais 114 dividido por 155. Nossa, além de tudo vai dar menos que 1. Vai dar 0, alguma coisa, Vitor. Aqui na minha deu aproximadamente 0,36. Vê se dá isso, por favor. Alguém faça essa continha aí, esse cálculo. 0,36. Tem o 0,4 ali na opção E. A minha deu aproximadamente, deixa eu ver, virou a página ali. Deu 0,36 amperes. É de alternativa isso? É de vestibular. Que alternativa que é isso? E. Muito bem. Vamos tentar fazer o do ITA? Vocês têm aula na sequência? Uhum. Por incrível que pareça, na minha opinião, esse próximo do 5 aí é mais fácil que esse. Do ITA, velho. Ele é um pouquinho mais fácil do que esse. Um pouquinho, levemente. Tentem fazê-lo. Mandei foto pro Pedro, tá? A gente sempre reclama que a apostila só dá exercício fácil, aí tá aí, ó. Olha, aí apareceu um difícil. Tá aí. Chamada Ana Clara de Camilo. Presente. Ana Paula. Beatriz Cassandro. Presente. Ei, Beatriz Mariane, não? Bruno. Ela tá aí, professor. Beleza. Coloquei, valeu. Bruno. Carol. Tá, eu vi o nome da Carol. Caroline. Presente. Ok. Dara.
Tá aí. Tá aí a Dara, beleza. Fabrício. Tá aí, Oi. lógico. Comigo a aula toda. Fernanda. Eu não sei porque eu tava Também. escrevendo. Aí, professor. Fernanda também tá aí, ok. Gabriel. Giovana. Também. Beleza. Júlia. Presente. Ok. Guilherme. Gustavo. Henrique. O Gustavo tá aí, Sim, professor. Gustavo tá aí. Tá. O Henrique Eu respondeu? também. Henrique também. Caio. Eu. Caio, muito bem. Laís. Também tá presente. Ok. Leonardo. Leonardo não. Lucas Antônio. Presente. Ok. Luiz Henrique. Eu. Ok. Luiz César. Presente. Ok. Mariana. Aqui. Ok. Matheus Alves. Presente, Flávio Fofinha. Obrigado pelo fofinho. Pedro Henrique tá aí para falar comigo. Pietro, eu vi o nome da Pietra aí. Sandy. Presente. Ok, Sandy. Thales. Eu. Ok. Vitor Raposo. Presente. Beleza. E o Jean? Não. Duas coisas que eu lembrei aqui fazendo chamada. Se vocês... Alguém no terceiro A vai levantar a mãozinha? Não? Obrigado, Pedro, pela ajuda. Se vocês se depararem com algum assim, desse jeito, muito complicado, lá no Positivo On, entre em contato comigo, para a gente tentar fazer juntos e vocês terem a resposta, porque eu considero um exercício desse muito, muito, muito complicado. Outra coisa que eu lembrei que eu queria falar para vocês é que eu acho que faziam mais ou menos uns 4 anos que eu não chegava num exercício igual a esse para fazer. Nunca dava tempo. A aula presencial, vocês sabem, é diferente da aula online. A aula online a gente está conseguindo acabar a apostila sempre. A presencial nem sempre eu conseguia. Então, fazia tempo que eu não resolvia esse exercício 4 da apostila. Então, acho que vocês foram privilegiados, será? Ou alguns... Não, a gente não foi privilegiado. Isso bagunçou na minha cabeça. Qual que é, tipo, a incidência de aparecer um sistema, uma lei de Kirchhoff dessa, como é que fala? Dessa dificuldade, assim, em FUVEST, CONVEST, por aí. Difícil, Fabrício. Eu acho que a incidência é baixíssima. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que isso não vai ocorrer. Vai cair lei de Kirchhoff, mas mais ok, né? Não. Pode ocorrer. Isso não vai ocorrer, não. Eu tô olhando aqui, ou eu esqueci de fazer chamada do terceiro A na aula passada, ou eu anotei alguma coisa errada aqui com o terceiro B. Porque o terceiro B parece que está indo para a 7ª aula. O terceiro A eu anotei 6 vezes chamada. Eu acho que eu esqueci de fazer chamada com o terceiro A na última aula. Eu não lembro. Que isso, professor? Tá boicotando a gente. Foi? Eu dei bronca? Por que Tá eu dei bronca? boicotando a gente, professor. Que Boicotando. Boicotando. Eu acho que eu esqueci. Eu vou assistir a gravação da aula para ver. Tô boicotando vocês. Eu vou assistir a gravação para ver se eu fiz. Se eu fiz, eu acho que eu não sei se eu salvei o que aconteceu, mas eu arrumo. Fica tranquilo que eu arrumo. Não, porque eu tô vendo aqui que é a 7ª já no terceiro B. Mas O eu vou Luiz arrumar. ele não tava na última aula, se eu não me engano. O Luiz não tava, né? Então o Luiz eu vou deixar com falta, para perder esse ponto. Muito bem. a Raposa também não tava, então. Obrigado pela ajuda, Vitor. Nem o Pedro, professor. Pedro também não tava. Pedro também não tava. Vocês se amam, né? Vocês se amam. Beatriz Mazzucato tá aqui. Tá maluco, né? Mais esse maluco, velho. Você é louco. Bianca Lopes. Nada. Bianca Lopes, você está aí, não está? Eu vi seu nome aí. A Bianca tá aí, eu vi o nome da Bianca. David, Eduardo, Ellen. Terceiro B, vocês estão aí? Ellen, você está aí. E a Bianca também. Fernanda Gonçalves. Ela tá aí, professor. Beleza. Fernando Vieira. Felipe. Giovana. Gabriela falou comigo. Giovana, cadê você, Giovana? Terceiro B.
Cadê vocês? Giovana não está, por isso que ela não está respondendo. Gustavo Henrique está aí, falou comigo. Gustavo Takeuchi. Presente. Beleza. Ellen Farias está aí, falou comigo. Muito bem. João Vitor, Letícia. Lohane. Luana Rodrigues. Marcela. O que aconteceu? Meu áudio não está funcionando mais. Ó, a Lohane está aí. A Marcela também. Oi, Flávio. Ah, muito bem. Pensei que vocês estavam de mal, não queriam falar comigo. Ó, a Lohane está aí, Marcela está aí. Matheus de Araújo, Matheus Ferreira. Eu tô aqui. Beleza. Eu quem? Matheus Ferreira. Ah, muito bem, Matheus Ferreira. Você quer o Monique? Eu vi o nome da Monique aí. Cadê você, Monique? Você tá aí, não tá? Muito bem. Murilo. Presente. Beleza. Otávio. Não. Pedro, não. Thiago tá aí, falou comigo. Vinícius Takeuchi. Presente. Ok. E aí, as minhas Luana, elas não aparecem. Terceiro A e B. Muito obrigado pela aula, pela ajuda. Eu vou verificar o terceiro A aí para ver se eu esqueci a presença da terça-feira, tá? Flávio. Oi, diga. Esses 7 minutinhos aí que faltam para sair para outra aula, eu queria te perguntar uns negócios sobre o trabalho de semana, mas aí é só dúvida minha, né? Não precisa manter ninguém aqui.